Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um comentário sobre um argumento usado no livro God's Ghostwriters, Enslaved Christians and Making the Bible. É o livro da Cândida Moss de 2024. Eu não tenho ele físico aqui. Então, ela vai tratar dessa questão da origem dos textos bíblicos, né? E dos autores. São, segundo ela, anônimos, né? E na maior parte são escravizados. Então, quem está escrevendo, os escribas que estão escrevendo, são escravos ou libertos. E o argumento do livro é de que esses escravos não se limitam a reproduzir o texto do apóstolo, do discípulo lá, né? Eles têm autonomia para escrever sobre o texto. Basicamente é isso que ela está dizendo. Então, o texto que a gente tem hoje, a autoria era do próprio escravo lá que estava escrevendo, que ele é que colocava, inseria, tirava, acrescentava, e tinha uma liberdade para fazer isso. Esse é o argumento da autora, né? Então a gente vê que esses escribas, eles aparecem, por exemplo, na carta de Romanos 16, 22, onde está escrito assim: eu, Tércio, que redigi essa carta, vos cumprimento no Senhor. Quer dizer, não é o Paulo que está escrevendo, é o Tércio, que é o escriba. Né? Em várias outras partes, Paulo destaca que é ele mesmo que está escrevendo. Isso aparece em 1 Coríntios 16, 21, Gálatas 6, 11, Colossenses 4, 18, 2 Tessalonicenses 3, 17. Então, se ele está destacando que ali sou eu mesmo que está escrevendo, dá a entender que nas outras partes não é ele que está escrevendo. Né? Outro exemplo, na igreja de Philomelium, a Cândida Moss cita esse exemplo, próxima à Antioquia de Pisídia, essa igreja solicitou à igreja de Esmirna que enviasse um texto sobre o martírio de Policarpo, tarefa que foi empreendida então pelo escriba Everastus, da mesma maneira que o Tércio também escreveu a carta aos Romanos. Né? Um manuscrito do martírio de Policarpo, do século XIII, informa que novas cópias foram feitas por Piônio e Isócrates, o que mostra uma rede privada de escribas. Tá? Então, esse ponto daqui, que ela vai destacar, é um ponto importante, que fala da rede privada de escribas. Eu tenho uma página aqui, ó, do historyofinformation.com, onde ele mostra aqui um papiro, que é o papiro Oxorhynchus 2192, que nesse papiro aqui, que é por volta dos anos 150, escritos aí no Egito, em Oxorhynchus, ele diz o seguinte, ó, ele, na verdade, é uma carta que uma pessoa está escrevendo para outra, que tem o seguinte conteúdo, né? Faça e envie para mim as cópias dos livros 6 e 7 de personagens de comédia e psiquiatrites, pois Arpocaprion diz que eles estão entre os livros de Polion, mas é provável que os outros também os tenham. Ou seja, parece que é um grupo de pessoas aqui que está mandando cópias de livros que ele tem para os outros e trocando cópias entre si. Então é essa rede que é interessante, essa rede de leitores aqui que está nessa... Esse papiro mostra isso, né? Então ela vai trabalhar com esse conceito, que ela vai dizer que coisa parecida acontecia também entre os cristãos. Tá? Por que escravos, né? Bom, na época não havia óculos e as pessoas tinham problema de visão, então você usava o escravo para ler e para escrever. Então, alguns escravos eles eram alfabetizados. No texto do Novo Testamento aparece determinados personagens, por exemplo, Tércio, que aparece lá em Romanos 16, 22. Tércio significa terceiro, né? E é um nome comum para escravizados na época. Epafrodito chama charmoso, que Epafrodito é citado aí na Filipenses 2,25. É um nome que está relacionado com Afrodite. Cândida Moss sugere
que possa ser um escravo sexual. Esse escravo sexual não aparece no livro, né? Mas aparece numa entrevista. Eu vou dar um link aqui que a Cândida Mos deu sobre o livro. Então a Cândida Mos ela vai escrever o seguinte: a presença e as contribuições dos trabalhadores escravizados e de baixo status são assumidas em todos os aspectos da atividade cristã primitiva, mas seu trabalho é especialmente importante quando se trata da criação do Novo Testamento. Então a gente fala de escravos no cristianismo, mas tende a diminuir o papel deles na redação do Novo Testamento. Não se fala muito nisso. Ficou para baixo na história. O papel deles não é destacado, né? Cândida Mos, ela argumenta que esses escravos não apenas copiavam os textos, mas também influenciavam seu conteúdo, na interpretação através do trabalho e na transcrição e leitura em público. Então, muitas dessas variantes textuais podem refletir decisões individuais desses trabalhadores. Ela vai citar o Codex Bobiensis, que é um dos escritos latinos mais antigos dos evangelhos que a gente tem, data do século IV. Ele mostra exemplos de diversas harmonizações do texto feito pelo copista. E ela atribui essas harmonizações como decisões do próprio copista. É fácil imaginar que um livreiro pragmático, dolorosamente consciente de seus resultados, instruiu seu copista a omitir certas partes do livro do Evangelho que ele estava criando. Quanto menos papel usado, maiores as margens do livreiro. Então, algumas dessas cortes podem ter sido decisões do livreiro. Ela sugere que o final de Marcos lá foi uma decisão do livreiro, de tirar porque estava ocupando muito espaço. Bom, isso é uma hipótese dela, né? 2 Coríntios também é uma junção de várias cartas, então isso também seria uma decisão do escriba. Bom, agora vem a crítica a esse argumento da Cândida Mos. Tem um artigo da Catarine della Durantaye, que ela vai falar sobre esse processo de cópia aí nessa época, né? E vai falar que havia sim um processo de revisão, quer dizer, o copista ele fazia o texto e o autor depois fazia a revisão. Tanto que muitos desses manuscritos, a própria Cândida Mos reconhece, aparecem várias marcas de revisão. Alguém revisou o texto, corrigiu e esse tipo de coisa. Então, é difícil imaginar que o copista tivesse tanta autonomia assim como ela acredita que ele tivesse, né? A Catarina conta a história de um copista, de um aluno da Academia de Platão, que assistia às palestras do mestre e fazia anotações. Posteriormente, ele pegou esse material e publicou na Sicília, sem a autorização do Platão. Tá? E isso foi severamente desprezado e desconsiderado aí no mundo antigo, de tal forma que o ditado, os diálogos de Platão, Hermodoro faz negócios, tornou-se um proverbial, né? Essa expressão se tornou conhecida na cultura do Roma Antiga, que Cícero podia usar o nome de Hermodoro como sinônimo de uma pessoa sem honra. Então não havia direito autoral, mas havia um código moral. Essa que é o argumento da Caterina Durantaye, né? Que havia um código moral que fazia com que essas obras passassem pela revisão do autor. Tá? Então não é tanta autonomia assim aos escribas como ela atribui. E o Bruce Metzinger, né, na obra dele, The Greek New Testament, ele vai analisar muitas dessas variantes, vai considerar que a maioria das variantes ocorre por lapso do escriba. Então, a Cândida Mos está atribuindo esses erros por uma intencional do escriba, né? Bom, não é isso que o Bruce Metzger fala, que a maioria é por lapso, tá? E questões doutrinais são mínimas. Você conta nos dedos. Acho que possivelmente pode ser uma questão doutrinal ali, uma alteração deliberada. Então, temos problemas aí com essa tese, né? Aí a Cândida Mos diz assim: reconhecer que a linguagem
e a lógica da escravidão estão presentes nesses textos ajuda a mapear as conexões sinápticas entre os conceitos aparentemente desconexos e até incongruentes do cristianismo. Embora a escravidão não fosse a única maneira pela qual as pessoas pensavam sobre a identidade dos seguidores de Cristo, nos primeiros séculos após sua morte, era uma força ideológica vital. Embora 1 Coríntios 12 se concentre na importância de cada parte do corpo e resista à ideia de que qualquer pessoa é fungível, ela finalmente retorna ao modelo no qual o crente em Cristo se torna um vaso desumanizado para a atividade de Deus exercida por meio do Espírito. Do mesmo modo, 1 Coríntios 11 e as composições posteriores de Efésios e Colossenses deixam claro que é Cristo quem é a cabeça do corpo público político cristão. Essa é a lógica do poder escravizador. Então ela está dizendo que as cartas paulinas do Novo Testamento faz muito a metáfora da escravidão. Tá? Ela usa muito essa metáfora. E Paulo fala a questão do corpo de Cristo, onde a cabeça é Cristo. Né? Então, assim, o cristão, o fiel, tende a ser aquela parte desumanizada, aquela parte que, sabe, não tem cérebro. O cérebro é Cristo. Então você não tem cérebro, você segue mecanicamente, que é muito o papel do escravo. Né? O escravo também ele segue o que o mestre mandar e não questiona. Então, ele faz muito essa analogia. Então, para Cândida Moss, o texto cristão, que foi escrito pelos escravos, reflete muito do pensamento dos escravos. Ele acaba reproduzindo a lógica escravista. Bom, essa parte eu não consegui entender. Pô, se é o escravo que está escrevendo, como é que então ele está reproduzindo a lógica escravista do senhor de escravos? Quer dizer, o escravo está escrevendo um texto que vai perpetuar um sistema que oprime ele. Essa parte aí não bateu, cara. Então ele diz que o texto do Novo Testamento ele inclusive faz referência aos escravos de Cristo que foram comprados por um preço. Está em 1 Coríntios 6:20, 7:23. Em Filipenses 2, está Jesus esvaziou-se a si mesmo, tornando-se um servo. Servo, a palavra servo é doulos, né, que é a mesma palavra usada para escravo. Então a metáfora da escravidão ela é usada ao longo de todo o texto, né? E em Mateus 8:9, 10:24, 18:23, tem uma série de passagens, né? E essa metáfora ela também é usada, por exemplo, nos martírios de Blandina em Roma, que é submissa, né, que se submete àquele martírio todo. Tudo isso faz um paralelo entre a relação dos escravos e os seus mestres humanos e a devoção com Cristo. Bom, o que a Cândida Moss ela não trata, né, ignora sumariamente, né, é que esse mesmo Novo Testamento ele destaca que não há escravo nem livre, todos são um em Cristo Jesus, Gálatas 3:28. Tá? Então, ela parece que não dá atenção a essas outras passagens. Em João 15:15 se diz assim: já não vos chamei servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz o seu Senhor, mas tenho-vos como amigos, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então aqui está dizendo claro que assim, várias outras passagens do Novo Testamento chamam a atenção da fé da pessoa consciente, né? A pessoa tem que estar consciente dos seus atos, né? Então não é esse indivíduo mecanizado que a Cândida Moss está colocando isso. Jesus não está querendo indivíduos mecanizados, né? Está pessoas conscientes que tenham consciência da sua ação, né? Aqui nesse livro daqui da Sarah Ruden, ela também vai falar sobre isso aqui na página não tem a página aqui, que ela vai falar quando ele fala de Onésimo, né? Que é quando fala da escravidão, tem um capítulo aí que fala da escravidão, que é da página 169, Paulo e a escravidão, que ele vai falar de Onésimo, e ali ela fala do papel, assim, até progressista de Paulo, quando ele traz Onésimo para ser protagonista da história, tá?
Então, a carta de Filemon, né, ela diz assim, ela transforma o que a sociedade greco-romana via como diferenças fundamentais e insuperáveis entre um escravo e seu senhor em uma imensa piada. Então, quer dizer, Paulo está trazendo Onésimo para um lugar de fala, né? Coisa que seria impossível aí para um escravo. Então, essas passagens aí em que Jesus ele está destacando o papel de cada pessoa, né? E não um mero escravo, né? A Cândida Mos não destaca, tá? Então ela tem que ver a escravidão dentro do contexto, né? O cristianismo não está querendo romper com a escravidão, não, absolutamente, não é essa a proposta, tá? Mas por outro lado, ele está insistindo em que todos são iguais perante a Cristo, né? Então essa passagem, Gálatas 3:28, né? Que é o ponto que me parece que a Cândida Mos ela destaca pouco, né? Então é isso. Muito obrigado, então.